Você sabe qual é a diferença entre a sabedoria e o conhecimento? Nesse vídeo eu vou lhe contar 5 diferenças básicas desse conceito e eu espero que isso traga uma luz a mais para essa nossa caminhada em busca da sabedoria. A primeira diferença pode ser comum para você. É uma diferença que faz parte do que a gente poderia chamar de senso comum. As outras eu acho que são muito úteis para o nosso cotidiano, mas eu acredito que a última ela vai te surpreender e eu sinceramente espero que faça uma grande diferença na sua vida. Então vamos direto ao ponto? Bem, a sabedoria e conhecimento são conceitos que estão interligados. Dificilmente você vai conhecer um homem sábio sem qualquer tipo de conhecimento. Mas será que o contrário é verdadeiro? Então aqui está o meu primeiro ponto. Eu poderia dizer que a sabedoria é uma maneira de viver a vida. É a arte de viver, mas é a arte de viver longe da tolice. Já o conhecimento ele está mais ligado a um certo acúmulo de informações e aliado à capacidade de aprender coisas. A Bíblia Sagrada também usa essa palavra quando ela quer dizer que alguém conquistou uma relação de intimidade com outro alguém ou com alguma coisa. Então, um homem, para ser sábio, ele precisa ter conhecimento, ou seja, acumular informações, e ele também consegue observar e aprender sobre as coisas que ele observa. Mas não só isso. É que diante das informações que ele colheu, ele consegue meditar nelas e fazer conclusões inteligentes. E aqui o aspecto principal, ele consegue colocar tudo isso numa aplicação prática para a vida. Melhor dizendo, ele consegue pautar a sua vida baseada nessas conclusões inteligentes. Esse é inclusive o conceito que dá nome a esse canal, porque a gente não busca apenas ensinar provérbios, mas fazer com que os provérbios entrem na nossa cabeça, no nosso coração e que sejam colocados em prática na nossa vida. Ser sábio é saber o que fazer com o conhecimento. Uma segunda característica muito importante sobre a sabedoria é que ela se mostra de uma forma muito interessante lá no livro bíblico de Provérbios, lá no capítulo 8. Lá ela se apresenta como uma pessoa e diz que mora com a prudência e dispõe de conhecimentos e conselhos. Se você reparar também no capítulo 1, lá no versículo 4, você vai ver que lá, da mesma forma, essas características acompanham a sabedoria, a prudência e o discernimento. Então, nesse texto nos é dito que os propósitos dos provérbios de Salomão são, além de outras coisas, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Prudência é algo que está ligado à forma como que nós planejamos a nossa vida. Porque quando a gente observa a nossa vida, a gente para ver, a gente percebe que o restante da nossa vida se encontra lá no futuro. Então ter uma boa vida no futuro depende do planejamento no presente. Ser prudente é a capacidade de prever situações complicadas e de se prevenir diante do perigo. A sabedoria do prudente é entender seu próprio caminho, mas a insensatez dos tolos é enganadora. Já o discernimento é a capacidade de julgar as coisas, de atribuir valor a alguma coisa e fazer um julgamento em cima disso. Sim, cuidado com o tal do não julgueis para não ser julgado, tá? Quando Jesus disse isso, ele falava sobre o julgamento temerário e não sobre discernimento que a gente tem que ter para avaliar se uma coisa é boa ou má, se é útil ou inútil. Esse julgamento é preciso que seja feito. E o que define o conceito de discernimento é justamente isso, e isso é um dos atributos do homem sábio. Então perceba, em resumo, a sabedoria é algo que a gente pode dizer mais completo, que requer uma série de características das quais se destacam a prudência, o conhecimento e o discernimento. Ou seja, é possível observar cada uma dessas características de forma isolada, mas não é possível vermos a sabedoria sem qualquer uma delas. Um outro fator importante a ser considerado é que você pode achar um pouco arrogante alguém que se declara como um sábio, e realmente é. Na verdade, o que nós cristãos devemos sempre buscar não é o reconhecimento, mas sim a busca. O que eu quero dizer com isso? É que nós precisamos ser vistos como alguém que busca a sabedoria, que ama a sabedoria e que tem a sabedoria na pessoa de Jesus, que vê a sabedoria clamando e chamando e quer ir ter um encontro com ela. Portanto, se você ainda não a ama, eu recomendo que você a busque. Isso não é arrogância. Ao contrário, é só uma tentativa de se entregar a um certo estilo de vida.
Se você um dia se decidiu, por exemplo, se entregar a sua vida a Jesus Cristo, é urgente que você se entregue à sabedoria. E é com esse gancho que eu vou para o meu último ponto. E aí esse eu espero que seja realmente relevante para a sua vida, se os outros ainda não foram. É que é o seguinte, os povos do Oriente Antigo, eles sempre fizeram uma ligação entre a sabedoria e a criação do universo. É evidente aos olhos humanos que o universo não é um caos ao acaso, mas ele é minuciosamente preparado. Tem harmonia, ele tem sentido, ele tem beleza, enfim. E por causa disso, eles entendiam que tinha alguma coisa que estava por trás disso que existe. E como os deuses deles nem sempre eram dotados da mais pura inteligência, havia um senso de que essa coisa que estava por trás, que dava harmonia ao universo, era a própria ou tinha uma profunda ligação com a sabedoria. Mas aí vem o relato da criação do mundo pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e muda isso. Ele apresenta uma visão totalmente diferente dos outros povos. Eu pretendo até fazer outros vídeos sobre isso, porque a ligação dos vídeos de sabedoria com a criação e o livro de Gênesis é muito profunda. Então, se você quer saber mais sobre isso, não deixa de se inscrever aqui no canal para acompanhar esse trabalho. Provavelmente eu vou fazer mais vídeos sobre isso, tá? Mas enfim, o que eu quero trazer agora é o seguinte. É que o relato bíblico, ele descortina isso tudo quando ele diz que Deus cria o nosso mundo junto com a sabedoria. E com a revelação completa a gente entende que essa sabedoria é uma pessoa, a pessoa do Filho. Mas meu ponto aqui não é esse. É que a sabedoria, estando na atividade de criação, ela não só estabelece a matéria, mas também normas para que a gente possa viver nesse mundo. Se você observar bem, antes mesmo de Deus nos dar as leis do Sinai, ele nos dá algumas ordens que os teólogos gostam de chamar de mandatos. Eles dividem esse mandato em alguns tipos, que são o mandato social, o mandato cultural e o mais importante deles, o mandato espiritual. Por exemplo, vocês lembram que lá em Gênesis 2,15, Deus colocou o homem que ele tinha feito lá no jardim do Éden, lembram disso? Para que ele colocou lá? O texto diz, para cultivar e guardar o jardim. Então perceba, muito antes das manifestações expressas das leis cerimoniais e morais que Deus entregou para Moisés, o texto bíblico já nos dá uma direção das intenções do Senhor Deus. Resumindo e avançando bem nesse assunto, eu posso dizer que nós fomos criados como uma espécie de administradores da criação. A gente tem a tarefa de administrar a Terra e isso inclui todo o desenvolvimento necessário expresso na cultura humana, para que tudo seja desenvolvido com um só propósito, a glória do Criador, não da criatura. Está aí então o mandato cultural. Toda a expressão cultural, tudo aquilo que o homem produz, deve ser feito para a glória de Deus. Então a gente pode dizer que o que a gente precisa, na verdade, é da sabedoria necessária para cumprir essa função. Poxa, quando eu falo desenvolver a cultura humana para a glória de Deus, do que área que eu estou falando? Certamente eu falei da sua área. Eu não sei qual é a sua ocupação específica, não sei se você é militar, se você é advogado, se você é doméstica, se você é balconista, se você cuida do lar, eu não sei. Mas eu sei que essa é uma ordenança que requer a sabedoria necessária para cumprir esse propósito divino. Não sei o que você faz, mas eu sei quem você é. Você é alguém que deve buscar sabedoria para a vida, porque é filha de Deus. Deixa eu tentar dar um exemplo mais prático nesse meu ponto. Quando Deus quis que homens fossem capacitados para cumprir tarefas religiosas bem específicas, alguns homens ganharam habilidades específicas. Essa habilidade ele chamou de sabedoria colocada no coração. Foi assim com os homens que fizeram as vestes dos sacerdotes, foi assim com aqueles homens chamados Bezalel e Aholiabe, aqueles que fizeram aqueles artífices dos materiais do templo. Mas olha só, Deus não é Deus apenas do templo e das obras litúrgicas. Ele é Deus do mundo todo, de todas as áreas. É por isso que ele é capaz de te dar também habilidades específicas para que você viva, coma, trabalhe como um louvor para ele. Uma música não precisa ter uma letra religiosa para louvar a Deus. Ela sendo bela, em harmonia perfeita, em melodia bem desenvolvida, sendo o reflexo da criação perfeita de Deus, tendo uma letra que, por exemplo, exalte a própria beleza das montanhas, do sol, do amor, da família ou da verdadeira sabedoria, isso é para a glória de Deus. Essa é a grande motivação que me faz, por exemplo, agora procurar música clássica, porque eu acredito que é na alta cultura que está o belo divino. Pensando nisso, é inevitável que você
precise de conhecimento. Conhecimento da sua área específica e conhecimento do mundo que te cerca. Conhecimento até dos grandes pensadores da humanidade, do que eles falaram, do que eles fizeram. Ter o discernimento necessário para julgar o que é bom, o que é ruim, o que é útil, o que é inútil. Enfim, a busca da sabedoria é uma ordem urgente. Que Deus nos ajude a buscá-la na pessoa de Cristo, ontem, hoje e sempre. E você, não buscava a sabedoria, mas pretende buscar agora? Está em dúvida em como fazer isso? Deixa aqui um comentário, me conte a sua história. Vamos caminhar junto e trocar experiências juntos. Você também pode continuar esse diálogo comigo lá no Instagram. O importante é que a gente converse e cresça juntos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.